Fala, turma! Tudo bom? Hoje a gente começa uma nova série de estudos da nossa escola dominical, chamado Tempos de Crise, lidando com a puberdade em Cristo. E no nosso estudo de hoje, a gente vai falar sobre essa palavrinha aí, crise. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse lá no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos juntos tirar algumas lições importantes nesse livro que vai ajudar você, adolescente, não apenas a entender as suas crises, mas a lidar com elas, a enfrentá-las e tirar o melhor proveito das crises para a sua vida. Porque o nosso estudo de hoje vai falar sobre crises, oportunidade de crescimento. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Pedimos a Deus que fale o seu coração, fale o meu também. Amado Deus, abençoe esse momento de estudo, esse tempo separado, que seja um tempo especial para esse adolescente que está me ouvindo, para esse pai que está me ouvindo. E que juntos possamos, ó Deus, aprender na sua palavra como lidar com as nossas crises da vida. Ensina-nos a sabermos, ó Deus, não só o que estamos passando, mas compreendermos os propósitos e usarmos essas crises para amadurecermos. Abençoa a vida de cada um desses adolescentes. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. É isso, turma. Livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso de número 8, nós vamos estar refletindo nesse texto. Então deixa a sua Bíblia aberta nessa passagem, Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso de número 8. Mas você saberia me dizer o que é crise? O que é? Qual a definição que você dá? Quando você pensa em crise, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Desequilíbrio? Desconforto? Dificuldades? Dúvidas? Dor? Tristeza? Preocupações? Todas essas palavras fazem parte de uma definição do que seja crise. E uma que eu consigo identificar quando eu penso numa crise, para mim uma definição muito clara do que seja crise, seria as coisas saírem do controle. Sim, crise é isso, quando as coisas saem do controle. E todos nós passamos, enfrentamos crises. E nessas situações de crise, tanto eu quanto você, podemos ficar tristes, podemos ficar preocupados, podemos ficar desesperados, podemos ficar com muita dúvida, com muito medo. Isso já mostra pra gente como as crises elas se revelam na vida de cada um de nós de um modo. Essas crises elas podem ser bem pessoais. Por exemplo, quando um adolescente precisa mudar de cidade, porque o pai muda de trabalho, e eles vão viver numa casa nova, frequentar uma nova igreja, e esse adolescente pode estar vivendo uma crise, porque ele não conhece ninguém na nova igreja, ele não sabe como é que será na escola nova. Ou a crise pode ser do ponto de vista físico, olha para os colegas, né, e as amigas já têm a mesma idade, mas já parecem mais velhas, já parecem mais atraentes, enquanto ela ainda se sente uma menininha, uma garotinha. A sua fisionomia, né, não parece ainda de uma mulher, embora seja da mesma idade das colegas, mas as coleguinhas já parecem mais moças do que ela. Ou essa crise pode ser em torno de algum desafio, de alguma responsabilidade, como no caso que a gente está vivendo agora em relação à pandemia. Talvez você, adolescente, está com dificuldade de se adaptar a essas aulas virtuais. Na casa
de umas pessoas tem computador para todos, na casa de outros não. Talvez lá na sua casa não é apenas o computador que você tem que dividir, mas a internet não é boa, ou você percebe que tem mais dificuldade de acompanhar as aulas pela internet, você preferia pessoalmente. Você vê que o seu rendimento caiu, que as suas notas, né, também mudaram, e você está com esse sentimento de crise, você fica preocupado, às vezes você fica abatido. Ou a crise ela pode vir de uma forma que atinja um grupo maior de pessoas. Vejam como essa pandemia ela está trazendo uma crise nacional, mais do que isso, né? Uma crise mundial, onde todas as pessoas do mundo praticamente foram afetadas por causa da pandemia. Agora é curioso que, embora a crise, essa crise social da pandemia, ela seja algo que afeta todos nós de uma maneira diferente. Ou seja, nós lidamos de maneira muito pessoal, mesmo com as crises que são crises sociais. Alguns adolescentes já passaram por isso, ou às vezes passam nesse momento, por crises no relacionamento da família. Pais que estão se separando, pais que se separaram, ou brigas constantes dentro de casa. Há filhos que estão em crise com os seus pais porque não conseguem receber compreensão dos seus pais em relação aos seus desejos, em relação às escolhas que ele quer fazer. Alguns pais que estão em crise com relação aos seus filhos porque parece que estão perdendo a autoridade sobre eles. Há outras crises que não são do relacionamento familiar, mas são do relacionamento com outras pessoas. Crises com relação ao interesse por alguém, gostar de alguém, desejo de namorar com alguém, e agora essa fase da adolescência, isso começa a acontecer na vida dos adolescentes. E há aquela crise se saber se esse amor vai ser correspondido. Às vezes a crise da cobrança dos amigos, todo mundo já ficou com todo mundo, mas aquele garoto, né, não está ficando com ninguém, e há uma crise, porque ele não sabe se cede à pressão do grupo, ou se faz aquilo que os seus pais ensinaram, ou aquilo que ele aprendeu na igreja. Crise com relação ao convívio. Vejam como essa pandemia nos limitou desse convívio mais natural, mais espontâneo. Os meninos não podem mais se reunir para jogar futebol como antes, embora agora a turma já está começando a se ver novamente, né? Mas veja até o convívio na própria igreja. Nossas aulas da escola dominical estão sendo transmitidas pela internet. E seria muito melhor se fosse pessoalmente. E tudo isso traz sobre a vida da gente crises. Mas a crise é uma coisa ruim? No nosso estudo de hoje, a gente vai ver que não. Que a gente pode tirar o melhor proveito das crises. Por isso a crise é uma oportunidade para a gente crescer. Eu quero que você acompanhe na leitura o que Tiago fala para os irmãos dele, e eu vou explicar para vocês o contexto dessa passagem, e aí tirarmos lições para as nossas vidas e você aprender a lidar e enfrentar as suas crises. Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Turma, a primeira coisa que eu quero que você saiba, que crise não é uma coisa só de adolescente, tá bom? Tiago fala que a gente deve ter alegria por passarmos por várias provações. Ele está se referindo à experiência de uma vida toda. Crise não é algo que acontece só quando a gente é adulto, ou só quando a gente é criança, ou quando a gente é adolescente. É algo que acontece ao longo de toda a nossa vida. Até a gente fechar os nossos olhinhos, Papai do Céu nos chamar, nós vamos passar por momentos
de crises, tá certo? E Tiago fala para a gente se alegrar pelo fato de passarmos não por uma, mas por várias provações. Então lembra-se disso. Crise não é uma questão só de um momento, é algo que faz parte da vida do ser humano. Agora, por que Tiago fala para a gente ficar alegre a passar por esse momento de provação? Nós vamos viver muitos momentos de crise na nossa vida, diversos, crises menores, crises maiores. E a primeira coisa que a gente deve perceber é a razão da nossa crise, a circunstância dela. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando tal coisa? Eu preciso compreender o que está acontecendo. Aquelas pessoas para as quais Tiago escreveu, elas estavam passando um momento de crise muito intensa. Muitos daqueles irmãos que estavam lendo aquela carta que Tiago escreveu haviam fugido de Jerusalém por conta da perseguição aos cristãos. E eles haviam procurado abrigo, refúgio e recomeçarem as suas vidas em outras cidades, que a perseguição não era tão forte assim. E foram para lá, levaram inclusive as suas famílias. Imagine uma família de cristãos que fugiram de Jerusalém e aí agora os filhos, adolescentes acompanhando, perdem o laço com os colegas, com os amigos da cidade, né, que eles nasceram, perdem os vínculos com outros familiares. Para agravar essa situação, a maioria desses cristãos que fugiram eram bem pobres e eles não estão conseguindo encontrar trabalho fácil. E aqueles que ainda encontram vão trabalhar nas lavouras, que era a maior mão de obra e a maior demanda de trabalho da época. E eles vão trabalhar nas lavouras e eles descobrem que os grandes fazendeiros que os empregam nas suas lavouras eram exploradores, que não pagavam o que eles mereciam e às vezes até retinham o salário deles. Que crise, hein? Imagina só, sua família ter que largar a sua cidade, abandonar a sua casa, abandonar parte, né, dos outros familiares, perder o contato e o vínculo com os amigos, perder os seus negócios, reconstruir tudo do zero e chegar ainda ao ponto de passar por um momento de pobreza intensa e serem explorados pelos outros. Um momento de grande crise. E Tiago está falando para eles, olha, tem alegria passar por momentos assim. Vocês passaram por muitos outros. Por que Tiago está dizendo que nós deveríamos estar felizes por passar por esses momentos? Porque as crises são oportunidade para a gente crescer. Esse é o objetivo de Tiago ao escrever essa carta. Ele queria, sabe, encorajar, motivar esses irmãos a não verem as crises como um momento para eles se desesperarem, gente. Não se abaterem, não desanimarem, não entregar os pontos, não desistir de tudo. Não, eles verem as crises como um momento de crescimento, de amadurecimento. E é por isso que eles deveriam estar felizes. Sabe por quê? Porque ao final da crise, se eles se conduzissem da maneira correta, se eles encarassem a crise da maneira correta, eles iriam sair da crise mais fortes do que entraram nelas. É isso que Tiago diz. Verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja o que acontece quando alguém ele encara a crise como uma oportunidade de crescimento. Ele se torna mais fortalecido, mais encorajado a permanecer firme ali. Essa é a ideia da perseverança. A crise, então, não é um momento para a gente se isolar dentro do quarto, se esconder debaixo da cama ou debaixo das cobertas. A crise é um tempo para a gente encarar com seriedade esse período como oportunidade para a gente crescer. Então ele conclui que se essa perseverança tiver ação completa, nós seremos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Imagina só que legal você sair de uma crise mais forte do que você entrou nela. Imagina só nesse período de pandemia você sair desse período mais forte
com mais capacidade de estudar sozinho, com mais capacidade de administrar o seu tempo, descobrindo novas habilidades que você nem sabia que tinha, melhorando ainda mais as habilidades que você já possuía. Olha só que interessante, pode ser até que o seu próprio rendimento escolar, ao invés de continuar, né, recaindo, o seu rendimento escolar possa até melhorar. Mas não é apenas com relação à escola que as crises, ou que a crise que você vive quer atingir. Mas as crises, elas querem gerar um impacto profundo mesmo na minha e na sua vida com relação ao nosso relacionamento com Deus. Por isso o verso 5 vai dizer assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A crise é uma oportunidade para a gente sair fortalecido delas. Não é porque a gente vai encontrar força na gente mesmo. A crise é uma oportunidade da gente sair fortalecido dela, porque nós podemos encontrar força em Deus. Então, Tiago tira o foco agora do próprio problema, da própria crise, e ele faz com que aquelas pessoas se lembrem de que existe um Deus no controle de todas as coisas. E eu queria dizer isso para você, adolescente. Deus está no controle real de todas as coisas, da sua vida inclusive. E Ele quer que nesse momento de crise você volte os seus olhos para Ele, para que Ele te ajude nesse momento a lidar com o que você está com dificuldade, a lidar com aquilo que está trazendo tristeza, que está te trazendo desânimo, ansiedade, preocupação, medo, sofrimento. Deus, Ele quer te ajudar nesse momento, ou em todos os outros momentos pelos quais você também irá passar por crises. Como é que Ele faz isso? A Bíblia vai nos mostrar no texto que a gente leu que Ele nos dá sabedoria. Essa comunhão com Deus, quando a gente o busca, quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, quando a gente estuda a sua palavra, é o caminho pelo qual Deus nos alimenta. E Ele vai nos alimentar com a sabedoria que a gente precisa para lidar com esses tempos difíceis que surgem em relação às crises ou por causa das crises. Deus vai nos dar sabedoria para a gente enfrentar, seja a dificuldade que for, a mais difícil que se possa imaginar. É por isso que eu falei para vocês agora há pouco que as crises na vida do adolescente não diz respeito só aos estudos, não diz respeito só ao seu desenvolvimento físico, mas as crises na sua vida hoje, elas são oportunidade para te amadurecer, para trazer sabedoria para a sua vida, para todas as decisões que você ainda terá que tomar no futuro. Para que você seja sábio quando for constituir a sua família, sábio para quando você se casar, sábio para quando você for escolher o seu namorado, a sua namorada, sábio para quando você for escolher a sua profissão, e sábio e maduro para saber enfrentar as dificuldades que virão lá na frente, sábio para se tornar um cidadão nesse mundo que seja uma bênção para o país, que seja uma bênção para as pessoas, sábio para enfrentar as perdas que virão, perdas de entes queridos, ou até mesmo perdas que te tragam prejuízos. Você está numa fase que ainda hoje existe alguém responsável por você, que são seus pais. Vai haver um momento em que você será responsável por você, e não apenas isso, você será responsável por outros. Você será responsável em alimentar a boca de um filho, de uma filha, de instruir, de dar educação,
de mostrar o caminho certo. Vai chegar um tempo que você vai ter que tomar decisões no seu trabalho que implicam na vida de outras pessoas. Vai chegar um tempo que você vai ter que tomar decisões que vão dar um novo rumo para a sua vida. E é você que terá que fazer isso, outras pessoas não farão por você. Por isso aproveita esse período agora da adolescência e faça como o Tiago está te recomendando. Se alegre pelo fato de você passar por várias provações. Use essa provação da pandemia e use as outras provações para que você cresça, para que você amadureça, para que você esteja preparado para enfrentar, inclusive, outras crises que virão. E o Senhor, Ele prometeu que iria responder você, iria socorrer você, iria te tornar sábio. Uma das coisas mais tristes na vida de um ser humano é ele crescer, ficar mais velho, mas ainda ter mentalidade de criança. E esse texto que nós lemos fala que essa mentalidade de criança seria esse ânimo dobre, alguém dividido, alguém inconstante, alguém que não tem maturidade. E triste saber que um adolescente passou toda a sua adolescência e não aproveitou os momentos de crise para amadurecer. E aí alcançou os seus 30, 40 anos, mas ainda tem uma cabeça infantilizada, não sabe lidar com as responsabilidades que virão. Olha só que diferente quando você encarar esse tempo de crise para você amadurecer. Por isso, embora a palavra crise significa algo que sai do controle, não significa que você vai viver igual uma barata tonta, né, na crise. Não. Deus quer ajudar você, quer ensinar você e quer te dar sabedoria para você se orientar na crise, para você superá-la, para você vencê-la, para você depender de Deus. E assim você se tornar mais parecido com Cristo. Tá bom? Queria que você pensasse agora, se você está passando por alguma crise, ou como essa crise da própria pandemia tem afetado a sua vida. Eu mencionei algumas crises que são comuns à nossa vida. Crise de relacionamento, às vezes pode estar acontecendo isso dentro aí da sua casa. Crise com relação ao seu desenvolvimento. Você pode não estar gostando muito do como você está se desenvolvendo fisicamente. Você vive a se comparar com outros garotos, com outras garotas. Quer se parecer com eles. Isso pode gerar crise dentro do seu coração. Crise com relação a desafios ou responsabilidades que você tem. Eu mencionei a questão dos estudos. E crise que hoje você enfrenta. Como essa pandemia tem afetado a sua vida? Eu quero orar por você nesse momento e convidar você a continuar participando desses estudos da Escola Dominical, porque é sobre isso que vamos falar no decorrer aí das próximas aulas. Em vários tipos de situações em que as coisas saem do controle e que a gente enfrenta crises em diversas áreas. E eu quero então que você aproveite esse tempo para Deus trazer crescimento para a sua vida. Vamos orar? Amado Senhor, abençoa a vida de cada um dos nossos adolescentes, desses que assistem essa aula, e que a gente possa encarar as crises não como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de renovação, de aprendizado e de amadurecimento. Que eles consigam identificar as crises pelas quais eles passam, que eles consigam identificar as causas e que eles também consigam reconhecer que são incapazes de lidar com as crises por eles mesmos
Eles precisam de algo que está fora deles, que está além deles, que está acima deles, que é o Senhor. Amado Deus, por isso, seja presente na vida de cada um dos nossos adolescentes, ensinando a eles a dependerem do Senhor nesse tempo, a orarem, a estudarem a Sua Palavra e a buscarem em Ti essa sabedoria, para eles aplicarem essa sabedoria nesses tempos de crise. Em nome do Teu Filho Jesus, promova um crescimento espiritual na vida deles, para que eles saiam da crise mais fortes, mais preparados para a vida e mais, Senhor, capacitados para tomarem as decisões que ainda, Senhor, terão que tomar quando forem adultos, quando tiverem mais responsabilidades, quando tiverem que tomar conta das suas próprias vidas, Senhor. Abençoa, Deus, para que eles tirem o melhor proveito desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Tá joia, turma? Obrigado por vocês terem participado hoje. Deus abençoe muito a vida de vocês. Depois compartilhem com amigos, compartilhem com a família, com outros adolescentes que vocês conheçam sobre esse tema, tá bom? Crise, oportunidade de crescimento. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.